Doutor Rodrigo, quero aproveitar, vou receber o senhor aqui também, vamos dividir o espaço aqui, aqui do meu lado. Vamos falar um pouquinho agora sobre INSS, que é um assunto que interessa muita gente. Cada vez que o doutor Rodrigo vier aqui, ele já sabe que vai ficar pelo menos uns 15 minutos depois, quando ele sair, para poder responder a perguntas de pessoas que ligam para cá. Boa tarde, doutor Rodrigo. Vamos falar sobre o que, então? Pensão por morte. Pensão por morte. O que é essa tal dessa pensão por morte, doutor Rodrigo? Perfeito. Pensão por morte é benefício pago aos dependentes do segurado do INSS. Quem é segurado do INSS? É quem está aposentado, por tempo de contribuição, por idade, por invalidez, ou quem está trabalhando. A grande questão é o seguinte: meu marido pagou 20 anos da INSS, estava 5 anos trabalhando como autônomo, e eu não ganho nada. Essa é a questão. A pessoa que paga INSS e tem mais de 10 anos de contribuição, pode ficar no máximo 3 anos sem pagar. Durante esses 3 anos, ela continua fazendo parte do INSS. Se passar 3 anos, ela perde a condição de segurado do INSS. Não deixa a pensão para os filhos, para a esposa, e nem pode se encostar caso fique doente. Então é de extrema importância que o segurado do INSS, que deixa o emprego, por exemplo, por algum motivo, mesmo por demissão ou para montar um negócio próprio, que pague, contribui no INSS. Hoje existe a possibilidade da pessoa pagar o chamada contribuição reduzida, que é de 11% sobre o salário mínimo, que hoje dá em torno de R$56. Então é um valor bem acessível para a pessoa pelo menos manter a qualidade de segurado. E ele pode ser autônomo, né? Paga como autônomo, né? Vai lá, pega, como é que chama? Um carnezinho, um carnê. Carnê, né? Isso ele pega diretamente no INSS? Não, o carnê a pessoa compra na papelaria, que custa em torno de R$2, liga para o telefone 135, que é o telefone do INSS, e se cadastra lá como autônomo ou como facultativo. O que é facultativo? É a dona de casa, por exemplo, que quer pagar o INSS para um dia se aposentar, é o estudante que quer pagar o INSS para se aposentar, ou mesmo o desempregado que quer pagar o INSS, como eu falei, para manter a qualidade de segurado. Isso é extremamente importante, que a pessoa que está há algum tempo sem pagar, que pelo menos pague o INSS para manter a condição de segurado do INSS. Pois bem, falecendo, para quem que vai a pensão? O auxílio funeral que foi falado aqui há pouco, acabou, não existe mais no INSS o auxílio funeral. Então faleceu, o INSS não dá mais nada, não dá mais a UNA, não dá mais ajuda nenhuma. Então a pessoa vai ganhar apenas a pensão para a esposa, ou no caso, companheira, né? A justiça está dando até já um caso de amantes, quando a pessoa, por exemplo, o marido ou a mulher mantém duas famílias, ou mantém uma outra filial que se fala, né? Infelizmente, em alguns casos tem dado também para as duas. Pior, meio a meio, né? Meia, coitada da mulher, ainda vai ter que dividir com a amante ainda. Muitas descobrem isso só na hora do falecimento, que vai dar entrada no INSS, vê lá que a amante foi mais ligeira e já entrou. Então vai acabar dividindo com a amante. Muitas situações tristes que a gente acaba observando, né? Às vezes tem filho também fora do casamento, que acaba recebendo a pensão, né? Então a pensão é recebida, é rateada igualmente para todos, né? Meio a meio eu falo se tiver 2 pessoas só. Se tiver 4, por exemplo, duas mulheres e 2 filhos, pessoas, né? 25% para cada uma. Os filhos são paga a pensão até os 21 anos de idade, até os 21, apesar de hoje a lei dizer que a pessoa é maior de idade a partir de 18 anos já, mas só para efeitos civis, mas para efeitos de pensão é até os 21 anos de idade, ou para filho inválido. Isso é importante. Filho inválido recebe a pensão até o falecimento. Se o filho inválido tiver 30, 40, 50 anos de idade, recebe a pensão dos pais. Isso vale também para quem é aposentado por invalidez. Então tem muitas pessoas que são aposentadas por invalidez e os pais falecem. Se os pais falecerem, não precisa provar dependência. Só precisa provar dependência se é filho, por exemplo, se é companheiro, no caso que morava junto, ou se é amante, ou se é irmão inválido, ou se os pais querem receber a pensão do filho. Por exemplo, o filho morava em casa, é solteiro, sofreu um acidente de moto, é muito comum, e os pais dependiam do filho. Os pais têm que provar que dependiam do filho. Mas o filho inválido, filho menor de 21 anos de idade, e a esposa não precisa provar a dependência, basta provar a relação de parentesco. Então é importantíssimo essa questão do filho que é inválido, que a pessoa pode... Muitos não sabem disso. É verdade. Muitos não sabem que a pessoa está aposentada por invalidez e recebe a pensão dos pais. A outra grande questão é que antigamente existia o caso da filha, por exemplo, solteira, que cuidava dos pais, né? Os pais doentes, ficava em casa para cuidar dos pais. Isso acabou. Não tem mais pensão para aquela filha, por exemplo, que fica cuidando dos pais doentes. Se o pai vier a falecer, a filha não vai receber nada. Só se essa filha for inválida. Poxa. Então essa questão que tinha antigamente, chamada pessoa designada, que recebia pensão por cuidar dos pais, ou às vezes de avós, né, ou às vezes de parentes, existia isso no INSS até 95, isso acabou. Mesmo que a pessoa esteja lá inscrita já há 20 anos como pessoa designada, para receber a pensão, caso faleça essa pessoa,
não vai receber mais. Só se o falecimento ocorreu antes de 95, daí recebe. Então acabou essa questão da filha que cuida dos pais de receber pensão. Só se for filho inválido. Ok, olha, você aí que está nos acompanhando, doutor Rodrigo, fica mais uns 10 minutos aqui, doutor? Aí pode ligar para cá, se tiver alguma dúvida referente a esse assunto, 3451-9400, pode ligar agora, tá? Ele está saindo do ar aqui e vai ficar ali, se você ligar ele vai tirar qualquer dúvida sua, tá? 3451-9400, doutor Rodrigo fica com a gente para tirar mais algumas dúvidas suas referente ao INSS, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para dona Gisela Bruns, que assumiu segunda-feira a presidência da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville, dona Gisela. Um abraço, dona Gisela. E o seu Sérgio Santana, que é o vice dela, assumiram agora na segunda-feira o mandato da Associação dos Aposentados, então sucesso para ela no mandato dela. É um baita desafio, né? Um desafio pela frente, é uma pessoa muito querida pela sociedade, é uma pessoa querida na associação, tanto que ganhou a eleição, né? Então sucesso para ela, para o seu Sérgio e para toda a diretoria dela. Tá certo então, doutor Rodrigo. Obrigado.